Irmãos, convido a todos a abrirem as suas Bíblias lá em Hebreus 5, do 11 ao 14. Hoje nós vamos falar sobre preguiça intelectual. Vamos falar sobre o sentimento, ou se não, às vezes, a postura que nós temos de não acharmos que precisamos aprender mais da palavra de Deus. Hebreus capítulo 5, a partir do 11. Vamos ler? Diz assim: Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e entre o errado. Amém? Muito bem. É importante nós entendermos, o autor de Hebreus aqui. Nós não temos uma unanimidade acerca do autor de Hebreus. Alguns acreditam que seja Paulo e outros acreditam que ele não tenha sido identificado na história da igreja. Ele está falando aqui acerca da importância de termos uma maturidade espiritual. E ele está aqui num argumento, toda a carta, ela segue uma argumentação. E Hebreus aqui, o autor aqui, ele está construindo um pensamento e do nada ele para aquilo que ele está falando e se dirige aqui, como a gente vê no texto aqui, se dirige aos ouvintes da carta, meio que dizendo assim: olha, eu tenho muito mais a dizer para vocês, mas acredito que são coisas difíceis de explicar. Sabe quando você está explicando algo para alguém, você está comunicando com alguém? Geralmente professor passa por essa situação muitas vezes. Tu está ensinando, tu está explicando, e tu está vendo assim no olho do aluno ali que ele não está entendendo nada. Aí você está explicando e de repente você pega e para e diz assim: não, quer saber uma coisa? Vamos deixar isso aqui para outro dia, entendeu? Vamos fazer uma coisa, vamos recomeçar, que eu acho que vocês precisam aprender ainda muita coisa antes de entenderem dessas verdades mais profundas. É isso que o autor de Hebreus está fazendo aqui. Ele está acusando os seus ouvintes de serem incapazes de entender aquilo que ele quer comunicar sobre Jesus. Interessante que eles já tinham, pelo que a gente vê aqui numa leitura rápida, eles já tinham tempo suficiente de conversão, tempo suficiente de igreja para já estarem ensinando aos outros. Porém, eles estão tão imaturos, eles não cresceram em conhecimento, não cresceram em maturidade, que eles precisam retornar aos conhecimentos básicos da fé. E o autor aqui mostra até uma certa preocupação com relação a essa imaturidade dos hebreus. Ele teme pelo fato deles serem imaturos, deles serem enganados, deles acabarem acreditando em heresias, em mensagens que possam levar eles para longe de Jesus. E aqui, o termo-chave aqui do nosso texto, na minha versão que eu li aqui para vocês, se tornaram displicentes
numa versão mais antiga que você possa estar acompanhando, aí vai ter a expressão tardios. O que o original aqui está querendo entender? Ele está dando a entender que esses ouvintes, eles mostravam uma certa relutância em apresentar um esforço para crescer espiritualmente e em conhecimento. Eles eram preguiçosos com relação a conhecerem mais sobre Jesus. E é sobre isso que nós vamos falar no nosso primeiro ponto aqui. Uma preguiça intelectual que muitas vezes nós possamos estar vivenciando. Temos preguiça de conhecer mais sobre Deus, conhecer mais sobre Jesus. Algo que eu sempre compartilho é o Evangelho. Ele é simples, ele é acessível e ele é fácil de entender. Porém, a Bíblia ela é complexa e ela é profunda. Então, existem muitas coisas, muitas verdades, muitas revelações de Deus na própria palavra dele, que é necessário conhecimento, experiência e amadurecimento na fé. E muitas vezes nós acabamos por conhecer ali o chamado de Deus a nós, conhecemos ali o João 3,16 e ficamos abraçados nesse João 3,16 para o resto da vida. Como se não fosse mais necessário nós aprofundarmos a nossa fé e o nosso conhecimento em Deus. E uma coisa que nós precisamos entender é que quanto mais profunda for a nossa fé, profundo for o nosso conhecimento, mais sólida será a nossa fé, madura e capaz de enfrentar aí desafios, obstáculos, intempéries aí que essa vida nos proporciona durante a nossa caminhada. Amém? Primeiro, preguiça intelectual. O autor aqui, ele acaba percebendo que ele chegou num nível aqui, ele está aprofundando de tal maneira que o público aqui não está acompanhando. Então, ele está num assunto aqui acerca das verdades bíblicas profundo. E ele precisa parar ali e chamar a atenção. E ele vê, e ele chama a atenção dos seus ouvintes que eles não estão maduros para compreender a mensagem que ele está querendo comunicar. E o que ele está chamando a atenção aqui é que ele não está chamando esses ouvintes de ignorantes, ele está chamando de preguiçosos, que eles não estão nem se esforçando para buscar entender o que o autor está querendo comunicar aqui. Ele queria dizer muito mais. Ele tinha muito mais para compartilhar com essa igreja, porém aqui ele vê que está começando a ficar difícil de explicar. Não porque o conteúdo em si é algo difícil de entender, mas eles estavam num entorpecimento mental, ou seja, eles estavam demonstrando uma falta de ânimo, uma falta de disposição, que estava fazendo que o aprendizado ficasse difícil. Eles não estavam comprometidos ali em receber a mensagem. E quando nós nos tornamos preguiçosos intelectuais, nós temos uma caminhada com Deus superficial. Esse é o grande perigo. Nós ficamos presos a uma superficialidade e não temos vontade nenhuma de aprofundar mais o nosso conhecimento em Deus. O texto vai dizer que eles estavam preguiçosos para entender, eles não estavam nem tentando se esforçar para entender os argumentos ali que o autor está colocando.
estavam totalmente desatentos a qualquer coisa que estava sendo dita. E qual é o perigo de nós nos tornarmos crentes superficiais? Há um texto lá em Efésios 4, 14 e 15 que vai dizer que o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. O objetivo de amadurecermos na fé, de crescermos até mesmo intelectualmente com relação ao conhecimento da palavra de Deus, é para nós não nos tornarmos presas fáceis, não nos tornarmos pessoas facilmente manipuladas e que são facilmente induzidas ao erro. E isso é muito comum hoje em dia. Muita gente é enganado por falsos profetas nos dias de hoje, porque tem preguiça de abrirem a Bíblia e de lerem aquilo que está sendo pregado, para ver se condiz, se o texto ali ele aponta para realmente aquilo que o pregador está explanando. Então, muitas pessoas elas são presas fáceis porque elas preferem ouvir o pregador e acreditar em tudo que ele está dizendo, sem acompanhar minimamente aquilo que está escrito na palavra de Deus. É muito comum esses pregadores isolarem versículos, e uma leitura fácil do contexto todo já te protege desses erros e dessas enganações, mas as pessoas elas têm preguiça de, no mínimo, abrir a Bíblia enquanto o pregador está pregando. Com isso, elas são facilmente enganadas. Esses falsos profetas, eles não respeitam o texto bíblico. Na verdade, eles são formados em uma boa oratória, são formados em várias faculdades e cursos de comunicação para prender a sua atenção. E já vi também muitos que são peritos em técnicas de hipnose. E a pessoa está ali como uma presa fácil, porque ela é preguiçosa demais para tentar ali encontrar na Bíblia algo que faça sentido com a pregação. Nós vivemos numa era onde nós somos escravos, viciados em superficialidades e rapidez. Você sabia que os grandes sites de notícia, eles ganham só pelo título que eles colocam nas matérias? Se não me engano, é clickbait que chama isso. As pessoas elas não abrem, elas não leem a reportagem toda. Talvez você seja uma dessas pessoas que toma já uma decisão, uma postura, não pelo texto todo, mas sim pela chamada, pelo título. E o título ele é feito para chamar a atenção, ele não está ali comprometido com uma verdade. Às vezes a matéria não tem nada a ver com o título, ele só foi colocado ali para chamar a sua atenção. É muito comum esse tipo de estratégia nas redes sociais, Facebook, Instagram. Tá? Eles querem que você clique ali e seja encaminhado para o site deles. Com relação à nossa fé, é a mesma coisa. Nós somos viciados em vídeos curtos, não temos paciência para vídeos profundos, nós queremos algo rápido, prático, textos resumidos, nós optamos por aqueles textos que resumem o máximo, adicionamos os nossos gostos até mesmo nas pregações, nós preferimos pregações que sejam curtas, ou pregações que não sejam profundas, ou seja, que não seja necessário pensar. Nós queremos ouvir algo que a gente não precise se esforçar, a gente não precise procurar na Bíblia, aprofundar o conhecimento, ficar ali, o que será que ele quis dizer com isso? A gente não quer ter o esforço intelectual de refletir a mensagem que está sendo colocada. Nós não queremos nada que nos
desafie e que exija de nós um estudo aprofundado para poder entender cada vez mais as verdades profundas do Evangelho. Saiu recentemente uma lista dos 20 pastores mais influentes, mais relevantes no mundo. Do mundo. A grande parte dessa lista é composta de brasileiros. Mas isso não é bom. Quando você vai ver quem são esses pregadores, quem são esses pastores influentes, com exceção de um ali, que é o Hernandes, que é o 20º lá, todos eles têm uma mensagem rasa, superficial, e alguns eu nem chamaria de evangelho. São essas pessoas que estão influenciando a comunidade cristã. São esses influenciadores rasos que só distribuem água com açúcar, que estão formatando a nossa mente, o nosso coração. Talvez você ache que 1 hora de pregação é muito. E quando eu falo isso, eu tenho certeza que eu prego 1 hora. Em média, 1 hora. Mas precisamos entender que é pouco. Ainda mais quando a gente leva em conta que nós temos um culto por semana. Eu já ouvi vários argumentos acerca do tamanho da pregação por onde eu vou. Alguns dizem que o ser humano não tem capacidade suficiente de concentração. Depois de 10 minutos ele perde a concentração e aí ele não entende mais nada do que está sendo pregado. E com isso os pregadores eles vão diminuindo e diluindo cada vez mais os seus sermões. Eles não querem nem aprofundar mais, eles deixam algo que seja simples, básico, bem ralo, uma água com açúcar. Mas o interessante é que eu não vejo esse mesmo argumento quando a gente fala sobre filmes, novelas, séries de televisão. Para maratonar uma série, nós não usamos desse argumento. Não, eu não posso olhar 5 episódios seguidos dessa série, porque nos 10 primeiros minutos eu vou perder totalmente a minha atenção e a minha capacidade de compreender aquilo que está sendo tratado ali. Talvez você possa usar do argumento, não, pastor, mas é entretenimento. Não é entretenimento. O grande problema é que nós estamos atrofiando a nossa mente, nós estamos atrofiando a nossa capacidade intelectual, nós temos nos conformado a termos um intelecto preguiçoso. Não caia nessa. E tem outra. A mensagem, a pregação, ela não foi feita para ser consumida aqui nesse espaço. Eu gosto da expressão que vem das vaquinhas, que a vaca, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas a vaca ela não pega o alimento, o pasto e come, ela fica o quê? Ruminando. A mensagem, o sermão, deve nos acompanhar durante a semana. Concordo com você que nem tudo a gente consegue captar em 1 hora. Às vezes a gente está cansado, a gente dá uma piscada. Às vezes é muita coisa, é muito texto que foi falado. Você pode anotar para, em casa, refletir acerca da mensagem que foi pregada. Você tem o YouTube, você tem o Spotify. Você tem que se perguntar que resposta esse sermão está exigindo de mim. O que Jesus está querendo falar comigo com essa mensagem que foi pregada? O sermão, ele nos acompanha durante a semana. O que nós podemos aprender com aquilo que nós estamos ouvindo e de que forma nós vamos aplicar na nossa vida? Eu tinha o costume, eu posso até voltar a fazer isso, eu deixava ali atrás uns bloquinhos para poder te assessorar quando você estiver ouvindo um sermão.
São coisas que você precisa se atentar àquilo que está sendo pregado. Depois eu posso compartilhar ali no WhatsApp ou até mesmo voltar a colocar ali. Mas de uma forma resumida, a gente precisa ruminar, relembrar, aprofundar aquilo que está sendo pregado. Textos que vão sendo citados, que acompanham a mensagem. Nós, num amadurecimento, uma nova vontade de crescer, nós podemos fazer links bíblicos. Nossa, essa mensagem que foi pregada me lembra o outro texto. E assim vai indo, nós vamos crescendo e amadurecendo cada vez mais em conhecimento. Amém? 2, Hebreus está falando aqui de uma igreja de ouvintes que estagnaram na fé. Infelizmente, a carta de Hebreus não está dando exemplo aqui e comunicando acerca daqueles que são novos convertidos. Essa mensagem não é para aqueles que são novos convertidos, porque de um novo convertido você espera um processo de amadurecimento. Tem muita coisa ainda que ele precisa conhecer, absorver. Ele está recém conhecendo as verdades do Evangelho. Ele está sendo desafiado a abandonar uma velha vida e viver uma nova vida que ele está conhecendo agora. A carta de Hebreus, esse texto, ele está se dirigindo àqueles que já tinham experiência, já tinham anos de conversão. Quando a gente estuda um pouco mais profundo aqui o livro de Hebreus, nós vamos ver que provavelmente esses ouvintes eram já uma segunda geração de uma igreja já madura, de homens e mulheres que já haviam vivenciado muitas coisas na sua caminhada cristã. Porém, esses ouvintes, eles têm tempo de conversão, mas eles não têm profundidade. E aqui, para a vergonha deles, o autor vai dizer que eles precisavam aprender tudo de novo. Quando ele usa que eles precisavam aprender tudo de novo, significa que um dia eles já tinham aprendido tudo. Alguém já tinha dedicado tempo, alguém já tinha dedicado esforço e competência ali para lhes ensinar acerca da palavra de Deus. Porém, essa galera aqui estagnou. E com certeza, se eles foram ensinados e discipulados, eles tiveram excelentes mentores espirituais na caminhada cristã deles. Porém, eles chegaram a um ponto que nada daquilo que eles aprenderam ficou enraizado no coração deles. E pelo contrário, além de estagnar, eles começaram o quê? A regredir. Eles estavam regredindo a uma ignorância espiritual e doutrinária outra vez. Eles estavam voltando a viver como eles viviam antes de terem conhecido o Evangelho. Eles não transicionaram. E ele vai dar o exemplo aqui de uma criança. Ao invés deles estarem se alimentando com algo sólido, um alimento bom, com bons nutrientes profundos, eles estavam ainda se alimentando do leite. Quem é pai e mãe e já com certeza sabe o que é que é transicionar, né, do alimento líquido para o sólido. Nós estamos passando agora de novo pela terceira experiência. O Benjamin começou já a transicionar, a deixar o leitinho e ir para o alimento sólido. Aí a gente começa ali, você não vai dar uma picanha para o menino, né? Do nada, assim, né? Do nada tu vai lá, vai cortar um osso, uma costela e vai entregar para o menino. Não. Há passos. Você vai cada vez mais
engrossando o alimento. A gente começa com uma banana esmagadinha, amassadinha, depois um mamãozinho. Lá em casa o Benjamin já está na banana, no mamão, que eu saiba é isso. Pelo menos foi o que eu dei, foi isso. Não sei se já comeu mais alguma coisa. E no começo, a criança, ela rejeita, porque é estranho para ela. Não só é estranho, mas é o quê? É difícil, é dificultoso para a criança. É dificultoso, ela faz careta. Ela com a linguinha dela, ela vai botando tudo para fora. Aí você faz o quê? Você pega e coloca de novo. Comigo não tem moleza. Pega e coloca de novo. Cuidado para não colocar muito, para não engasgar. Mas ela precisa, porque ela não pode viver eternamente do leite materno. Agora, se você der a opção para ele, você quer a banana esmagada ou você quer o leite? Ele vai querer o leite. Porque é mais fácil, ele está acostumado, é cômodo, funciona para ele. O curioso, meus irmãos, é que quando a gente olha aqui para esses ouvintes, e pelo que a gente entende, conhece sobre amadurecimento na caminhada cristã, o amadurecimento é algo que deve ser natural, assim como um pai vai ensinando um filho ali a comer alimentos cada vez mais sólidos, até chegar o dia que para tudo em casa, que é o dia da carne. Vamos ver ele ali, na gordurinha da carne. A mãe que não ouça, ali na gordurinha. É um crescimento natural. O crente, por natureza, e ele deveria ir amadurecendo desde que ele encontrou Jesus, deveria ser algo gradual. Deveria ser algo que, com o passar do tempo, naturalmente, a nossa compreensão acerca do Evangelho fosse cada vez mais aumentando. E nós adicionamos ainda o fato desse cristão frequentar uma igreja, estar em contato com irmãos mais experientes, estar ouvindo, pelo menos obrigatoriamente, uma vez por semana, uma mensagem, um sermão que está apontando para Jesus. Então, com o tempo, a igreja iria naturalmente dar condições para o amadurecimento desses cristãos. E com o tempo, naturalmente, ele está ensinando, transmitindo a mensagem que ele aprendeu e ajudando outras pessoas. Essa é o ciclo natural do amadurecimento cristão. E o Espírito Santo, aliado a isso, ele vai nos moldando, vai nos transformando. Só que o que nós vemos aqui é que esses ouvintes, eles parecem estar indo numa direção totalmente contrária. Eles envelheceram, mas eles acumularam tolice e imaturidade. Ou seja, eles estavam andando na contramão. Eles estagnaram, não só em conhecimento, entenda isso. Amadurecimento não é simplesmente absorção de conhecimento. Nem a conversão funciona assim. Existem pessoas que conhecem a Bíblia de início a fim, não creem em Jesus e também, por consequência, também não amadurecem. Mas eles estavam há muito tempo estagnados no conhecimento e cometendo os mesmos pecados e erros. Eles faziam as mesmas baixarias, um linguajar mais direto. Não havia progresso nas lutas e confissão de pecados. Se você quer saber se você está estagnado na fé, você conhece pouco acerca do Evangelho, você tem um conhecimento muito raso, e você está lidando com os mesmos pecados de 10, 15, 20 anos atrás. Os pecados, eles são os mesmos. Se bobear, não há nem luta mais contra esses pecados, há uma conformidade. Ou você vive sempre com o mesmo problema, os mesmos pecados, as mesmas dificuldades,
Ou seja, não está tendo progresso. Você vai confessar os seus pecados para um irmão, é o mesmo pecado de sempre. Ou seja, você tem problema com a ira há 20, 30, 40 anos atrás, e isso não é normal. Não é normal você ter as mesmas reações, ter as mesmas consequências de um coração irado de quando você não conhecia Jesus. O Evangelho transforma. O Evangelho não nos deixa estagnados da mesma maneira quando nós conhecemos a Jesus. Vai existir mudança. O Evangelho ele é vivo e eficaz. Tem que haver progresso. Os pecados eles precisam mudar. Não, mas eu estou bem, pastor, eu não tenho pecado nenhum. Então está um problema maior ainda aí que está tão conformado aí que não está havendo mais pecado na tua vida. Pecados sempre vão existir. Mas o cristão, ele vai vencendo, ele vai tendo vitória sobre os pecados. E novos desafios vão se apresentando na nossa vida. E quando nós vivemos estagnados, nós estamos fazendo mal para nós mesmos e estamos fazendo mal para a igreja. Porque nós não estamos amadurecendo. Nós estamos andando na contramão. E poderíamos estar servindo, nós poderíamos estar amando mais a igreja, através dos nossos dons e de um coração maduro. Terceiro, o grande problema que a imaturidade gera no nosso coração, estar estagnado, ter uma preguiça intelectual no nosso coração, o grande problema é que nós vivemos uma vida onde nós temos dificuldades de ter discernimento. Nos falta discernimento e prática. O que é discernimento? É saber ter condições de discernir aquilo que é certo daquilo que é errado. O texto vai dizer que eles eram inexperientes na palavra de justiça. Ou seja, não eram capazes de discernir. Crentes maduros, eles são capazes de discernir o que é certo e errado. Eles sabem o caminho onde eles vão ser forjados para uma vida que é agradável a Deus. O crente maduro, ele não é perfeito, mas ele tem condições de discernir aquilo que é bom para ele daquilo que não é bom. Ele sabe aquilo que agrada a Deus daquilo que não agrada a Deus. Isso é um crente maduro. Só que esses irmãos, eles eram bebês em Cristo. Eles viviam tão dependentes de um leite, de um alimento raso, que eles não tinham condições de ouvir. Eles não tinham condições de terem discernimento. Eles não tinham condições de pegar aquilo que eles estavam ouvindo e colocar em uma vida prática, colocar o ensinamento, o evangelho na vida real. E uma coisa que acontece conosco é se nós não aprofundamos a nossa alimentação, nós não nos preocupamos em nos alimentar bem, com bons nutrientes, e ficamos ali só no mingauzinho, só no mingau, na mesma coisa, na mesma coisinha, a gente vai ter dificuldade para lidar com um bom alimento, com banquetes. A gente acaba construindo em nós um paladar infantil. Um paladar infantil, onde nós nos tornamos incapazes de digerir mais sobre Jesus. Paulo vai falar um pouco sobre isso lá em 1 Coríntios 3, 1, 2. E eu, meus irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo.
leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não a podíeis suportar, nem ainda agora podeis. Paulo vai associar a uma criança espiritual a alguém que se alimenta de uma maneira carnal. Ou seja, ele acabou por dar um alimento ralo aqui aos coríntios, porque eles não tinham capacidade de se alimentar de algo sólido. Ele não podia falar de coisas espirituais profundas, porque o pensamento deles, a alimentação dele era carnal ainda. É isso que acontece na vida do cristão. O cristão ele vai transicionando, o pensamento dele, quando ele conhece a Jesus, está em transição, ele pensa muito carnalmente. Mas a partir do momento que ele vai conhecendo mais a Deus, amadurecendo, ele vai entendendo das realidades espirituais, das profundidades da palavra de Deus. Nós não podemos nos tornar ou sermos escravos de um paladar infantil, aonde nós não conseguimos saborear uma boa refeição. Eu lembro, num desses programas de televisão, eu gosto muito de assistir programa de culinária. E tem um programa que ficou famoso que você mandava uma carta para lá, sei lá, um e-mail e tal, indicando alguém que tivesse um paladar infantil. E aí o objetivo do chefe era fazer uma comida complexa e que ganhasse o gosto dessas pessoas que tinham um paladar infantil. Eu queria muito ter levado um amigo meu para lá. Um amigo meu do seminário, eu morei um tempo com ele junto. Ele comia todo dia. A única coisa que eu vi ele cozinhando naquela casa foi estrogonofe de frango. Era estrogonofe de frango todo o dia. E era do mesmo jeito. Ele fazia o frango até ele virar borracha na frigideira. A frigideira ficava preta e aquele franguinho, coitado, totalmente sem vida, sem caldo. Ele fazia estrogonofe do mesmo jeito, todo dia. Aí ele trabalhava na rua, não tinha tempo de poder ir almoçar em casa. Eu perguntava para ele, o que você come na rua? Estrogonofe. Cara, ele só comia isso. Se no estrogonofe vinha cebola, ele ia lá e catava a cebolinha do estrogonofe. Se via pimentão, ele ia lá e catava o pimentãozinho do estrogonofe. Ele era totalmente maniático. Para completar, de noite, ele encomendava pizza. Ele encomendava uma pizza grande, adivinha de quê? De estrogonofe, de frango. Tinha uma na Domino's lá que era frango catupiry. Às vezes era frango catupiry. Era só isso. Ele repartia pizza, ele comia uma pizza num dia, guardava outra para outra noite. A alimentação dele era essa. Todo dia, sempre. Vivia doente. Por que será? Uma vez ele comentou comigo, pai, mas eu estou mal. Ele ficou uma semana mal, mas muito mal. Que dava para ver que ele estava mal. Eu lembro que ele foi conversar comigo, olha, eu ando mal do estômago, não sei o que está acontecendo comigo. Eu assim, sério que tu não sabe? Tem certeza que tu não tem nenhuma pista do que possa estar acontecendo contigo? Vai consultar e não esquece de dizer para o médico qual é a tua alimentação diária. O que tu come todo dia? Se nós temos um paladar infantil, nós não vamos ter condições de conhecer mais sobre Deus, de aprofundarmos mais a nossa fé. Um cristão maduro, e maduro vai estar muito ligado à perfeição em Cristo, ou seja, alguém que está sendo aperfeiçoado como imagem de Cristo. Ele vai ter discernimento para compreender o estilo de vida adequado e a postura espiritual necessária para agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Você quer ter discernimento? Você precisa conhecer mais sobre Deus. Ter experiências com Deus, saber discernir o que é certo e errado e aplicar o que você tem aprendido na sua vida.
nós vamos ver muito um crente maduro na palavra de Deus sendo comparado por alguém que tem uma vida atlética, ou seja, alguém que está fazendo exercício constantemente. E o texto aqui ele vai dizer, né, no verso 14, o alimento sólido é para os adultos que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e errado. Eu sempre falo para quem está começando na fé, tenha paciência, você não vai conhecer tudo sobre Deus da noite para o dia. Eu tenho um tempo já de conversão, tenho um tempo já de pastor e eu aprendo coisas novas toda semana. Há um processo, e se tem algo que nos ajuda nesse processo é nós termos disciplina nessa busca. Nós falamos muito e está muito em alta nos nossos dias ter disciplina na vida. Você vai olhar um filme sobre esporte, a ênfase vai estar nisso. Você vai ver o segredo dos grandes atletas, dos grandes jogadores. Você vai ver que o segredo deles é o quê? A disciplina. Perguntaram uma vez para o Michael Jordan, né? Ele falou certa vez, né? Todo mundo vê o meu arremesso no dia do jogo. Todo mundo me exalta pelo arremesso que deu o título. Mal eles sabem quantos arremessos iguais a esse eu tive que fazer nos meus treinos para chegar no dia do jogo, ter condições de fazer o arremesso final do dia do jogo, da vitória. Nós precisamos ter uma disciplina com relação às disciplinas espirituais. Nós precisamos ter disciplina com a oração, nós precisamos ter disciplina com o estudo da palavra de Deus. Sabe por que a gente precisa ter disciplina com relação a isso? Porque vai ter dias que você não vai querer orar. Vai ter dias que você não vai querer ler a Bíblia. Ou eu estou enganado? Vocês têm vontade de ler a Bíblia e orar todo dia? Vamos falar a verdade, não vamos ser hipócritas. E é nessas áreas que mais nós somos atacados. Nós precisamos ter uma disciplina intocável que não possa ser movida da nossa vida. Nós temos que ter a disciplina de Daniel. Qual é a disciplina de Daniel? Não importava as circunstâncias. Não importava se o pescoço dele estava a prêmio. Ele mantinha a disciplina de oração dele no mesmo lugar, no mesmo horário. Se estava chovendo ou não estava chovendo, olha. Nós precisamos ter disciplina espiritual. Imaturidade é falta da aplicação da palavra de Deus na nossa vida. Uma pessoa imatura é uma pessoa que não está aplicando a palavra de Deus na sua vida. Não está aplicando, primeiro, porque não conhece, não tem intimidade com a palavra de Deus. Com isso, não gera nela discernimento. E ela acaba não tendo capacidade de condições de aplicação na vida dela. Entenda isso. O imaturo, ele pode até ouvir, ele está ali presente, ouvindo, mas ele não age de acordo com o que aprendeu, porque ele não tem intimidade para fazer com que ele esteja apto a ter discernimento e poder estar ali aplicando aquilo que é certo e fugindo daquilo que é errado. O crescimento em Deus, ele não vem só da leitura bíblica. Não acho que funciona assim. Não é legalismo. Tá? Não é assim, vou ler a Bíblia toda 3 vezes no ano e, vou dar um pulo espiritual absurdo. Não é assim. Não é assim. A gente precisa aplicar aquilo que nós estamos conhecendo da palavra de Deus. Discernimento e aplicação. É muito mais saudável, entenda isso que eu vou dizer para vocês, é muito mais saudável você ler um capítulo na semana, mas ficar, como é que é a palavrinha da vaca lá?
ruminando aquilo todos os dias, e ali, vendo aquilo que o texto está te desafiando a fazer e aplicar na sua vida, do que você lê 2 livros bíblicos por semana, não entender nada do que leu e vivendo da mesma maneira. Isso não faz sentido nenhum. Sentido nenhum. A gente precisa entender o que a gente está lendo. Como é que a gente vai ter discernimento para poder aplicar no nosso dia a dia? Por isso também é saudável que nós vivamos perto daqueles que são maduros em discernimento e em experiência da fé. Você quer saber se alguém é maduro? É alguém que tem tempo, mas um tempo onde ele aprendeu a ter discernimento e ele aplica aquilo que ele tem aprendido na palavra de Deus. Precisamos viver perto de irmãos e irmãs que são maduros na fé, para que um dia nós sejamos os maduros e também, como igreja, nós nos coloquemos à disposição para discipular outras pessoas. Amém? 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não deixem, tire esse não aí. Irmãos, deixem de pensar como criança, com respeito ao mal. Sejam criança, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. O cristão, a melhor coisa que acontece na vida do cristão é voltar a nascer e ser de novo uma criança. Mas essa criança, ela precisa crescer. Ela precisa crescer. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos de alimento sólido e profundo. Nós precisamos nos apegar cada vez mais às verdades profundas sobre Jesus. Assim, nós vamos ter discernimento e poderemos aplicar o Evangelho à nossa vida. Amém? Talvez você já tenha ouvido, e esse vai um plus aqui, para você ver como falta de conhecimento, falta de profundidade bíblica, atrasa, estagna, né, o nosso crescimento na fé. Há um texto que ele ficou muito famoso, é muito famoso no meio cristão pela forma negativa. Ele é totalmente mal interpretado, que é 2 Coríntios 3, 6. Você já ouviu esse texto da seguinte maneira: a letra mata e o espírito vivifica. Tá? Você com certeza já ouviu essa explicação que eu estou te dando aqui. É muito comum você ouvir esse texto, as pessoas dando esse texto, dizendo que a letra mata, ou seja, quanto mais você conhecer do livro, conhecer teologicamente, profundamente, isso aí vai te matar. Porque você precisa mesmo ter o espírito, ou seja, ver as coisas de uma maneira sobrenatural e espiritual. Você já ouviu essa explicação em algum lugar? Não, nunca? Que bom. Deus conserve vocês. Porque esse texto não está querendo dizer nada. E não faria sentido nenhum Deus se revelar através de um livro e dizer para você: não lê esse livro, porque senão vai te matar. Quanto mais você conhecer desse livro, vai gerar morte na sua vida. O texto inteiro aqui do versículo 6, ele vai dizer: o qual nos faz também capazes de ser os ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Paulo está falando aqui, a igreja dos Coríntios, para aqueles que teimavam e queriam viver na antiga aliança, viver debaixo da lei de Moisés, aonde foi escrito por letra, nas pedras. E era o mesmo problema dos hebreus aqui. Uns estavam regredindo tanto que estavam querendo viver debaixo da antiga aliança, ou seja, debaixo da lei. Viver debaixo da lei é viver tentando conquistar a salvação, mas tem uma coisa que a lei nos mostra e nos prova, vocês já aprenderam aqui,
que a lei nos prova que nós somos incapazes de cumprir a lei. E ela gera em nós o quê? Morte. A letra mata, a lei mata. Por isso que Jesus veio, para cumprir a lei. Então o texto está querendo dizer o seguinte, que não era para os coríntios, não era para os hebreus e todas as igrejas viverem e continuarem vivendo na vida que eles tinham antes de Jesus, debaixo da letra da lei, mas sim viverem uma vida onde o Espírito vivifica. Eles tinham que viver debaixo de quem? De Jesus, na nova aliança. Amém por isso? Nós vivemos na nova aliança, não tem nada a ver com preguiça para a lei. Quanto mais você conhecer de Jesus, mais vai enfraquecer a sua fé ou esfriar a sua fé. Talvez semana que vem até eu vou falar um pouco sobre essas alianças aqui. Que nós possamos, meus irmãos, cada vez mais aprofundarmos a nossa fé. Sabe por que é bom termos uma fé madura? Uma fé madura é essencial para os dias difíceis. Uma fé madura é essencial para os dias difíceis. Ela vai ser capaz de relembrar e ter fresca na mente quem é Jesus. Ela vai ter experiências com esse Jesus, onde ele nunca abandonou os seus filhos. Uma fé madura vai estar ali, apta e capaz de discernir. Ou seja, que nem Tiago vai dizer lá, né? Deus nos dá sabedoria irrestrita, ou seja, nós vamos ter condições para tomar boas decisões. Uma fé madura produz boas decisões. Uma fé madura é importante para os tempos de crise, aonde a nossa fé irá ser atacada. Nem sempre a nossa fé em Deus vai estar totalmente ali, firme, intacta. Vai ter dias onde nós vamos ser afrontados. Seja numa faculdade, seja num trabalho, nós vamos ser atacados. A nossa fé vai ser colocada em jogo. Porque eles vão nos atacar nos nossos princípios, nas nossas bases. Você crê mesmo em Jesus? Você tem certeza que Jesus é Deus? Você confia na Bíblia? Que base você tem para confiar na Bíblia? Se você for superficial, você não vai ter nenhuma condição de resposta, ainda vai ficar meio abalado. Será que o que ele está falando tem verdade? Você não vai querer nem aprofundar a pergunta dele, você vai ficar já na superficialidade. Agora, uma fé madura sabe muito bem aonde está firmada a sua fé. Sabe muito bem quem é Jesus. Sabe muito bem que a Bíblia nos dá base mais do que suficiente para provar a nossa fé. Nos dá segurança. Quanto mais nós aprofundamos a nossa fé, mais seguros nós estamos. Nos mantém na direção certa e em segurança. Você lembra da casa que foi construída na areia e a casa que foi construída na rocha? A casa que foi construída na rocha, ela sofreu todas as intempéries do tempo. Mas ela era uma fé sólida, ela foi construída, as suas bases em Jesus. Veio a chuva, veio o mau tempo, veio os ventos, e a casa permaneceu o quê? Firme e segura. Uma fé madura mantém a nossa vida e o nosso coração firme e seguro. E a última, uma fé madura irá sempre apontar para Jesus. Sempre irá apontar para Jesus. Amém? Que nós possamos cultivar a cada dia uma fé madura. Que nós possamos ter disciplina nessa construção, muita oração, clamar a Deus todos os dias que Ele continue a obra dEle nos nossos corações, que Ele nos renove a nossa mente,
Que Ele tire de nós essa preguiça intelectual de conhecer mais sobre Jesus. Nos tire essa preguiça, esse conformismo. Que aos poucos nós possamos ter uma fé que vai sendo amadurecida e pronta para viver para Jesus e para a honra e glória do seu nome. Amém?